Queridos, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A fase do desprezo é uma fase muito doída, é uma fase que marca, que sangra, que fere a alma da pessoa, que está sofrendo com o desprezo de outras. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus que entende, é um Deus que vê a nossa alma e o quanto nós estamos dispostos a sacrificar. Terrível coisa é nós sermos desprezados por Deus, rejeitados por Deus. Deus faz isso? Faz. Caim, Mical, sofreu na pele. Caim não foi próspero depois que matou o irmão. Teve sangue em suas mãos. O sangue inocente do seu irmão ficava clamando na terra. E então Deus falou: você vai rodear o mundo, as terras, e será como vagabundo. Tudo que você fizer não vai prosperar, porque você matou seu irmão e o sangue do seu irmão está clamando. Então, quando chega a Arca da Aliança em Jerusalém, que Davi vai buscar, trazendo de volta a presença de Deus para um lugar que estava escasso de provisão divina, Mical vai rir de Davi, porque Davi está dançando na presença de Deus, está celebrando, e ela é desprezada por Deus. E a partir daquele momento ela fica estéril, não dá mais fruto. E ela não teve filhos. Ao contrário, Mical, por Davi, já não era mais mulher. Por quê? Porque naquele tempo, a mulher que não poderia dar mais à luz um filho, ela era desprezada, rejeitada. Não tinha mais acesso ao rei. Ou seja, o Senhor, Ele vê em nós a sinceridade. Quando nós reconhecemos que somos falho, pecador, transgressor. Quando nós confessamos nosso pecado, em Provérbios 28 diz, nós alcançamos misericórdia. Nós alcançamos a graça do Senhor. Confessar o pecado e deixar, nós alcançamos misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, como diz Lamentação 3. Sabe por que Deus achou graça em você? Enquanto muitos estavam dizendo: vai morrer, tem que morrer, ele não pode viver. Ah, já deu o que tinha que dar, é um tal de cai, levanta, levanta, cai. Vai morrer, está brincando com a presença de Deus. Deus vai pesar a mão dele. Enquanto muitos estavam fazendo oração contrária, dizendo e querendo ver a sua queda e ver a sua morte, até mesmo os cristãos, até mesmo os parentes, o Senhor estava dizendo: eu estou apenas moldando ele, eu estou afiando a minha espada, ele será como uma espada, ele será como uma flecha na minha aljava, eu vou colocar ela no meu arco e vou atirar para bem longe dos seus inimigos, dos seus parentes, dos seus irmãos no templo, na igreja, e vou colocar ele muito mais longe, muito mais além daquilo que eles estão dizendo, aonde ele estava decretando morte contra a sua vida. O Senhor já estava vendo você lá na frente como vitorioso, vitoriosa. Agora entenda uma coisa, Provérbios 14, verso 20, o pobre é desprezado, mas pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. O vizinho pode te desprezar, mas se você fosse rico, você teria muito amigo, né? Mas se você fosse rico, você teria muitos compromissos de comer em lugares que você nem imaginaria, ou até mesmo seria convidado. Se você fosse rico, você não seria desprezado, rejeitado. Mas a Bíblia vai dizer para nós: quem despreza o próximo está pecando. Versículo 21 de Provérbios 14 vai dizer: mas Deus abençoa quem ajuda o necessitado. Irmão, desprezar as pessoas é um grande pecado. Rejeitar a presença dessa pessoa é um grande pecado. Não despreza ninguém, não. Não rejeita ninguém, não. Se você não gosta, não fala. Nem fala palavras, nem pense. Deixa pra lá. Mas não despreza ninguém, não. Desprezar as pessoas vai criar no coração de Deus até mesmo uma revolta. E quando você despreza uma pessoa, o Senhor vai agir do mesmo jeito com você. Só pode, muitas vezes, um coração não convertido desprezar uma pessoa quem sofreu, sabe o que? A rejeição. E para ele não ser rejeitado, o coração do ímpio, ele pensa assim: para ele não ser rejeitado, ele prefere se igualar a todos ímpios e fazer o que os ímpios estão fazendo. Ou seja, ao mesmo tempo, desprezar aquele que ele vê que é superior a ele, que é mais entendido que ele, seja na palavra, seja no conhecimento, seja no entendimento, seja nos dons, seja em questão financeira. Você vê isso na história de José. José não sabia por que os irmãos dele eram daquele jeito. Mas é porque os irmãos de José
viu a potencialidade que José tinha. Sabe de uma coisa? Lembra quando você passava ou passa em certos lugares e não sabe por quê que as pessoas te odeiam tanto, que não vai com a sua cara? Ou até mesmo porque as pessoas querem ter o que você tem. Você não tem nada. Você não tem uma bicicleta, você não tem um carro, você não tem uma moto, você não tem uma roupa de grife, mas as pessoas querem ter o que você tem. Por quê? Porque ela vê em você um grande potencial. Até os ricos da cidade, os grandes conhecedores, entendido das leis judiciária, legislativa, eclesiástica, pode até sentir inveja do que você tem. E ao mesmo tempo, como eles não conseguem ter o que você tem, ele te despreza, te rejeita. Você conhece fulano? Não, não conheço não. Mas tem um contato fulano. Ah, você é amigo de fulano? Não, sou amigo não. Não, sou amigo não. Mas tem um contato fulano. Passa por você na rua, nem conversa, nem te cumprimenta. Mas na surdina, na madrugada, quem recorre a você. E aí você só fica olhando. Jesus vai dizer isso para nós com uma forma de advertência. Não despreza ninguém não. Não rejeita ninguém não. O maior exemplo que nós temos é João 3. Jesus está sentado num lugar, refletindo. É de noite. Vem Nicodemos, encontra com Jesus. Nicodemos, mestre da lei. Jesus conversa com ele, fala do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode herdar a vida eterna. O que é nascido da carne é carne. Tem muitos líderes por aí que vivem na carne. Sua pregação é carne. Sua visita é carne. Sua conversa é carne. Porque ele sente inveja. E quando ele vê que não consegue o que você tem, ele está dizendo assim, vou desprezar. Então, Nicodemos foi encontrar com Jesus, mas Nicodemos foi reconhecer que verdadeiramente só podia fazer milagre um homem daquele, desprezado de tantas dores, um homem sem formosura como Jesus, só poderia fazer milagre se Deus estivesse com ele. Um homem sábio, entendido das coisas, como Nicodemos vai dizer, mestre, só pode acontecer milagre com você se Deus estiver com você. Não tem como, não tem dúvida. Não tem dúvida que Deus é na sua vida, que Deus abriu a porta. Não tem dúvida que Deus é na sua vida, que Deus está te abençoando. Não tem dúvida que Deus mudou sua história em 1 mês e 20 dias. Não tem dúvida. Mas ainda existe uns que falam assim, mas ele, mas ela, não aceito, não pode. Não pode. Como essa pessoa receber as bênçãos assim, chegou agora, está sentando agora na cadeira, está indo para a janela? O Senhor não olha quem é abençoar. O salmista vai dizer bem claro que o Senhor não quer sacrifício de tolo. Deus quer um coração contrito e quebrantado, um espírito compungido. Por isso que ele vai dar um grito no salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Que nós possamos olhar para o Senhor, irmão. Que nós possamos olhar para aquele que tudo fez, que tudo faz. É um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas e mudar a nossa história. Você quer ver como Deus manifesta tremendamente na sua vida? Você que está desprezando fulano, ciclano, você que está rejeitando os dons da pessoa, está rejeitando a conduta da pessoa, está tentando distorcer ou matar essa pessoa com fofoca dentro do coração de outra pessoa. Você quer ver como é que Deus quer agir na sua vida? Seja humilde, reconheça os seus erros, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, e se pecar de novo, confessa, eu errei, eu erro, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu amo a presença, eu quero a presença, ajoelha diante de Deus e fala, Deus, eu estou ainda vivendo esse pecado, mas eu quero mudança, eu quero libertação. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem os seus preferidos. Deus nos chamou, os irmãos, para nós sermos adoradores. E quando você entende o segredo da adoração, você entende que tudo para o Senhor é louvor. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, o culto começa na tua casa. O culto começa quando você paga suas contas. O culto começa quando você reconhece que você falhou, você pecou com pessoas, que você errou com pessoas que te amavam. O culto começa na sua casa. A glória de Deus manifesta quando você abaixa a cabeça e deixa aquele que está te perseguindo te perseguir, te desprezando, deixa de desprezar. Dói você ver os seus irmãos que você considera líderes te ofender, te humilhar. Dói você ouvir um comentário, dói. E você tem que ficar calado, mas o Senhor traz exaltação no lugar da vossa vergonha. Isaías 61, verso 7, terá dor para honra 7 vezes mais sobre a tua vida. O celeiro vai transbordar, mas abaixa a cabeça. Reconheça, eu errei. Eu sou humano. O seu advogado é o Senhor. Está doendo. Está sofrendo. Abaixa a cabeça.
Faça como Lamentação 3. Assenta-te solitário. Espera no Senhor, porque talvez ainda há esperança. Ei, arrancaram a ave, mas não deixou a raiz. Arrancaram a ave, mas deixou a raiz. E a raiz está aí dentro de você. O desejo de adorar está dentro de você. O desejo de buscar está dentro de você. O desejo de ler a Bíblia está dentro de você. O desejo de orar está dentro de você. O desejo de jejuar está dentro de você. O desejo de fazer a obra está dentro de você. Mas não desista. Desista não. Ninguém me deu palavras de incentivo. Quando eu cheguei nessa cidade, caído, prostrado, envergonhado. Ninguém me deu palavra de incentivo. Quando eu cheguei nessa cidade, envergonhado. Aqueles que eu esperava me abraçar quando eu cheguei nessa cidade, no trevo de Galileia, para cá, 25 quilômetros andando a pé, 3 horas da tarde até 10 horas da noite, passando no meio daquele asfalto, andando, gritando, Deus, me perdoa. Pai, me perdoa. Só Deus sabe as dores que eu passei lá atrás, no mundo, sofrendo. 3 dias de coma dentro do hospital, apanhando à toa na rua, ameaçado. E eu falei, Deus, o que eu fiz? Aí o Senhor fala, filho, não é pelo que você fez, é pelo que está em você. Você tem a chama dentro de você, você tem desejo de adorar, você tem desejo de estar na minha presença, mas não tem força. O inimigo quer te matar, sai daqui, volta para casa, filho. Aí quando você menos espera, quando você chega em casa, você acha que todos vão entender, mas a maioria só vê defeito. E os de casa não entendem, mas Deus sempre tem uma carta na manga, que é uma provisão de usar quem você menos espera para te abençoar. Escuta isso, irmão. Deus vai usar quem você menos espera para te abençoar. Deus vai levantar gente do outro lado do mundo para te ajudar. Deus vai levantar pessoas de outro estado, de outra cidade, até mesmo dentro da sua cidade, que você nunca percebeu que aquela pessoa tem admiração por você, para te ajudar. E Deus usou pessoas e tem usado pessoas que nunca fez parte do meu convívio ministerial, do meu convívio familiar, mas de longe tinha um respeito, me considerava como homem de Deus. Eu sou muito grato ao meu trabalho, ao meu patrão, à minha patroa. Eu sou muito grato pela oportunidade de chegar na condição que eu cheguei, de dormir na frente daquele estabelecimento ali, uma noite no frio, e acordar envergonhado, mas mesmo assim o meu patrão me dá um pão, me dá um café, me trazer roupas, e me dá uma oportunidade de trabalhar. Isso, irmão, muda todo o cenário de quem está querendo viver uma vida verdadeira com Deus. Muda o cenário de quem estava pensando em homicídio e suicídio, de quem estava pensando chegar e botar o terror e quebrar tudo. Não, aí Deus falou, não, meu filho, eu vim te trazer aqui para você terminar o que você começou, o que eu comecei também pela sua vida. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te julgar. O Senhor está dizendo para mim, para você, o desprezo vai passar. Mas cuidado com a bajulação, cuidado com os elogios, cuidado com aqueles que vão bater nas suas costas, dizendo que é seus amigos. Não são. Você sabe, Deus já tirou as máscaras, Deus já tirou toda falsidade que estava coberta de bondade. Que, na verdade, quando você estava perto, era muito amigo, mas quando virava as costas, começava a meter o pau em você, falar mal de você, julgar você. Mas uma coisa eu tenho para te falar hoje. Não é cantando aqui sabor de mel. Não é dizendo que vai ser assim, que tem que ser assim. Não, não. Eu tenho uma palavra para te falar hoje. Faça como José. O mal que vocês me fizeram, hoje eu entendi que foi melhor para a minha vida. Eu amadureci. Eu pude compreender os propósitos de Deus na minha vida. Porque quem foi criado por vó, depois por mãe, saído de casa na adolescência, passado a juventude na rua, morando sozinho, vivendo uma vida de boemia, cair dentro de igreja, reconhecer que precisava de Deus, ao mesmo tempo sendo perseguido pelos líderes, porque eu não sabia por quê. Por quê que estava sendo perseguido? Se não tinha nem conhecimento teológico, se não tinha conhecimento da Bíblia, mas estava ali todos eles perseguindo. Quando passava por todas as nações, e eles ainda debochavam, criticavam o jeito de adorar, mas eles falavam, tem uma presença forte com esse rapaz, tem uma presença forte com essa moça. Aí o Senhor traz a memória e dizer, meu filho, minha filha, é sobre eu, não é sobre você, é sobre eu. A perseguição, a luta, o desprezo é sobre eu estar na sua vida, não é assim como você está pensando. Não é o homem. A nossa guerra não é contra a carne, mas é principado e potestade. A inveja tem entrado dentro da igreja, a arrogância, a ignorância, a soberba, o desprezo. Você vê nitidamente quando você ora nas madrugadas e fala, Deus, me dá o discernimento. Não deixa eu confundido, não deixa eu entrar em qualquer lugar, não deixa eu cair mais, não. Então me dá o discernimento. Você, depois de ter o discernimento, você olha no olho da pessoa, você vê o desprezo, a rejeição, o medo de perder
o que ele tem para você, porque você tem capacidade maior do que ele, chegou agora, sabe mais do que ele, do que ela. Irmão, fica firme. Fica firme. Olha, o pobre é desprezado pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Provérbios 14:20. Só quem é e só quem foi desprezado, rejeitado no passado, nessa vida, vai entender a riqueza que está em você. Você é uma raridade. Você sabia? Você é uma raridade. Você é diferenciado. Você é diferenciada. É por isso que as pessoas que sofreram te amam tanto, te respeita a unção que está na sua vida. Porque sabe que nunca viu uma pessoa tão esforçada como você. Nunca viu uma pessoa tão dedicada como você. Nunca viu uma pessoa tão humilde como você para entender as coisas. O desprezo que você está passando hoje será a exaltação de amanhã, em você poder ver a sua casa sendo liberta, de ver os seus amigos no trabalho sendo libertos, de ver as pessoas em sua volta ser libertas por causa do seu testemunho. Então fica firme. Quem despreza o seu próximo está pecando. Deus só abençoa aqueles que são necessitados. Só abençoa aquele que realmente depende da presença do Senhor, que necessita sempre do Senhor, que é dependente do Senhor. Deus só ajuda essas pessoas. E quem é um dia suprido pela provisão de Deus e reconhece que não foi ele que fez, não é ela que faz, mas é Deus, que depende de Deus, Deus ajuda essa pessoa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre pedi isso para Deus. Poder, unção, graça aos olhos dele e a graça aos olhos das pessoas. Só quem me conhece sabe das minhas falhas, dos meus erros que passei, que cometi. Mas quem me conhece mesmo afinco sabe muito bem que sou falho, sou humano e nem faz questão de tocar no meu passado, mas respeita a unção. E o que é mais interessante, irmãos, quando a gente vê que o Senhor é simples, que Deus, nosso Pai, é simples, irmãos. Irmãos, se você pudesse entender o que Deus está dizendo para nós aqui, um copo com água que você dá para uma pessoa é louvável diante de Deus. Aquela cesta básica que você dá para uma pessoa é louvável diante de Deus. Eu digo isso com base na Bíblia, irmãos. Olha só o que está dizendo. Porque tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, era estrangeiro, me hospedasse, estava nu, me vestisse. Eu estava doente, fosse me visitar, estava em prisão, fosse me visitar. Aí ele está dizendo bem claro para nós, no versículo 40 de Mateus 25, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes pequeninos, meus irmãos, vocês fazem a mim. Jesus está dizendo, olha, tudo que vocês fizerem por ele, está fazendo para mim. Olha só, porque ele vai dizendo bem claro para nós assim, no versículo 45 de Mateus 25, porque, digo, em verdade vos digo, quanto a mim, quanto a um desses, o que não fizeste a um desses, vocês não fazem para mim. Não, você quer graça, quer unção, você quer ser próspero no mundo espiritual, ministerial, você quer ser próspero financeiramente, faça por alguém aquilo que Jesus já fez por você. Perdoe porque você foi perdoado por Jesus. Seja providência na vida de alguém, porque Jesus sempre providencia na sua vida. Claro que você não vai dar tudo de mão beijada, mas faça aquilo que tiver conforme as suas forças, que você possa fazer, mas faça. Sabe o que eu aprendi esse tempo todo com Deus? Que tudo que eu for fazer para Deus, eu vou fazer com excelência. Você vê eu evangelizando a cidade com a bicicleta, passando aí as vinhetas para as igrejas que não é da mesma que eu congrego. Você vê eu passando as vinhetas de pregação, eu faço por excelência. Eu sempre fiz isso em Conselheiro Pena, em Galileia, sempre fiz isso em outras cidades. Eu faço por excelência, irmãos. Até pregar na rua, eu prego como se estivesse pregando dentro de um congresso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não deve nada a ninguém. E fazer esse evangelismo nessa cidade, sem cobrar nada, sabe, eu digo, Deus, eu não vou cobrar nada de ninguém, não. Sabe por quê? Porque eu só quero a sua graça. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero poder para expulsar demônio, para orar para os enfermos e ser curado, para orar para o lunático voltar à consciência. Eu quero poder para orar para o paralítico um dia e levantar da cadeira de roda. Eu quero poder para que seja restaurada a visão, a audição, a voz daqueles que estão, Senhor Deus, mudos, cegos e surdos. Eu quero poder para um dia, que seja nessa cidade ou em outro lugar, botar as mãos sobre um defunto e ele se levantar, ser ressuscitado. E é por isso que eu faço esse evangelismo, como já fiz em outros lugares. Mas, todas as vezes que fracassei, eu não sabia, eu não entendia o propósito. E a gente vai aprendendo, porque a gente não vê tutores, a gente não vê professores, a gente não vê pessoas dispostas a ensinar nada. E Deus às vezes permite também você passar e aprender tudo sozinho, porque o que Ele vai te dar é um conhecimento pleno, é um conhecimento que nem todos vão ter o mesmo entendimento que você. Então passe pelo que você tiver que passar. Aceite o desprezo como um meio de resposta de Deus, dizendo,
Se você suportar o desprezo agora, na hora da exaltação, você vai entender verdadeiramente que eu sou na sua vida e eu vou tirar as máscaras de muita gente que debocharam, que riram, criticaram, fez piadinha no Facebook, fez piadinha no Instagram, fez piadinha no WhatsApp sobre a sua pessoa. E aí na hora que você for exaltado, essa pessoa vai estar numa grande prova. É provável dessa pessoa te chamar para você orar por ela. E aí você não vai orar, não. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o contrário, você vai orar assim, que a Bíblia fala que a gente tem que pagar o mal com o bem e perdoar 7 vezes mais. Que a nossa briga não é contra demônio, não é contra carne, mas sim contra demônios e principal e potestade. Então, irmãos, ame o seu próximo. Para não ficar só minhas palavras, vou ler mais um versículo para você entender o que eu estou falando. Salmos 41. Como é feliz aquele que ajuda o necessitado. O Senhor o salva no dia da sua dificuldade. O Senhor protegerá e guardará a sua vida. Ele fará com que você seja feliz e não permitirá que caia nas mãos dos seus inimigos. Quando tiver fome ou quando estiver doente, o Senhor estará do seu lado. E quando estiver enfermo, o Senhor o restaurará a saúde, dando vida. Eu orei ao Senhor, tenha misericórdia de mim, cure a minha alma, porque pequei contra o Senhor. Os meus inimigos falam maldosamente contra mim e perguntam, quando será que ele vai morrer? Quando será esquecido pelos homens? Quando alguém vir me visitar, fingir ser meu amigo, falar com falsidade, mas no fundo do coração não sei o que ele... Mas no fundo do coração sei que ele me odeia e vive espalhando calúnias a meu respeito, meus inimigos se juntam e cochicham contra mim, fazem plano contra mim e espalham mentira. Ele está com a doença mortal, desconhecida, dizem, ele está de cama, jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, me traiu. Quantas e quantas vezes nós comemos juntos? Mas Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, devolva a minha saúde, para que eu possa dar a eles o castigo que merecem. Tenho certeza de que o Senhor me ama, porque não deixou que o meu inimigo triunfasse sobre mim. Ó Senhor, me protege, porque sempre fiz o que é certo. Por isso, viverei para sempre na sua presença, louvando, adorando, servindo ao Senhor para sempre. O inimigo fica debochando, fica rindo. Até o seu melhor amigo te traiu. Até sua melhor amiga te traiu. Fazendo planos, calúnias, mentindo sobre a sua vida, é o tal do demônio que eu disse, e eu vou dizer sempre, é o demônio do me contaram e fiquei sabendo. Um demônio do me contaram e o demônio eu fiquei sabendo. Junto com o outro demônio da falsa testemunha. Não se deixa levar por essas coisas não, amigo. Não se deixa levar por essas coisas não, minha amiga. Levanta a cabeça e vai para cima. Enfrenta esse desprezo, essa rejeição, esse abandono, essa calúnia, essa fofoca, porque a Bíblia fala bem claro, nós seremos julgados, caluniados, mas com a mesma medida que nós fomos medidos, serão todos eles medidos. E a Bíblia vai dizer bem claro, em Tiago 4, aquele que tem misericórdia do outro, alcançará a misericórdia no dia do juízo. Mas aquele que não tem misericórdia, ele poderia estar do jeito que está, para mim não vale de nada, não fede, não cheira. Não vai ter misericórdia quando o Senhor vir trazer justiça sobre a terra. Entenda isso. Guarda no teu coração. Deus é contigo. Não abra mão de Deus. Passou tudo que tinha que passar. Acabou. Agora chegou a hora de levantar a cabeça. O juiz está próximo. Juiz está próximo. Vai julgar essa terra. O juízo sobre a terra vai vir. Vai acabar tudo. Deus vai mandar fogo nesse lugar. Vai acabar com a terra. O sol vai aumentar. Vai matar muita gente. Vai vir uma nuvem de gafanhoto. Vai acabar com a explotação. Vai vir o tempo de escuridão sobre a terra. Vai vir a seca sobre a terra. Vai vir uma catástrofe. Mas o Senhor está dizendo, mas na minha igreja ninguém vai tocar. Nos meus escolhidos, aqueles que são selados, aqueles que são aliançados com o meu propósito, não vai sofrer nenhum dano. Então, viva o desprezo hoje, porque amanhã você será provisão na vida daqueles que te desprezaram. Antes do arrebatamento da igreja, o Senhor te dará uma grande exaltação e glorificará o Filho dele na sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, evangelizando outras pessoas e ganhando almas para o Senhor Jesus. Se falou com você, compartilhe, evangelize. Deus abençoe.